Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, acionar as notificações para você receber um episódio todo dia quentinho, fresquinho e inédito. E hoje nós vamos falar sobre, vamos falar com quem entende, porque aqui a gente vai muito assim no bastidor, vamos falando com os políticos e tal, mas nós temos aí profissionais que eles olham de outro ponto, de um ponto de fora, né, de fora da imprensa, com base histórica, que são os nossos cientistas políticos. Então hoje nós vamos avaliar os 100 dias do prefeito eleito Abílio Brunini e também os 100 dias da prefeita Flávia Moretti. Uma análise aqui com a nossa querida Cristiane Fonseca, que é cientista política. Tudo bem? Olha, que honra receber você aqui. Tudo bem, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, né? E estou sempre à disposição para a gente fazer análises políticas, né? E conjunturas como um todo. Obrigada pelo convite. Ah, que é isso. Olha, Cristiane, você tem aí, você está num cenário que a gente pode falar que todos nós estamos, mas como você é uma pessoa estudiosa, nós estamos num cenário aí que é rico de coisas para analisar, né? Nós estamos com 100 dias aí de um prefeito bolsonarista e também de outra prefeita, mulher, né? Bolsonarista lá em Várzea Grande. Assim, de um contexto geral, desses 100 dias, o que você está achando desses dois personagens? Qual que é a sua análise, na verdade, desses dois personagens nesses 100 dias? Você acha que está positivo, está estagnado, está andando? O que a gente percebe, assim, os 100 dias é sempre um momento de organização da gestão, né? Então, assim, geralmente quando você está no processo de campanha, você criou um programa de governo com propostas de curto, médio e longo prazo, né? Aquelas que são de curto prazo, a gente espera que elas sejam aí colocadas na prática até os 100 dias. A de médio e longo prazo demoram mais aí para que elas sejam colocadas na prática. 100 dias ainda é muito limitado para fazer uma análise maior. Acho que a gente precisa de mais tempo para esses dois prefeitos que vivem realidades totalmente diferentes do que se tinha antes. Nós tínhamos aí antes duas estruturas de políticas tradicionais, tanto em Várzea Grande como em Cuiabá. E agora a gente passa a ter dois políticos que necessariamente não vêm com esse aspecto da política tradicional. Inclusive, eles vêm com um discurso de rompimento do status quo, ou seja, daquilo que em tese existia. Então, assim, é um momento em que ainda a gente percebe, né, uma grande dança das cadeiras, né? A gente percebe que em termos de secretariado, tanto a Flávia como o Abílio tem feito bastante intervenções. Então, acho que isso, assim, ainda é válido quando se remete aos 100 dias. Esse é o momento de você errar e esse é o momento de você acertar. Mas, assim, acho que eles fizeram algumas propostas que são de curto prazo e que elas precisam ser colocadas na prática. Eu acho que algumas já vêm sendo feitas, tanto no âmbito aqui de Cuiabá, como de Várzea Grande. Talvez em Várzea Grande a Flávia Moretti esteja tendo um pouco mais de dificuldade, porque diferente do prefeito Abílio em Cuiabá, ela não tem uma base consolidada em Várzea Grande com os vereadores. Isso. Já o Abílio tem uma base ampla, né? Eu sempre gosto de definir, né, assim, que a votação que a Paula teve como presidente da Câmara não reflete a base do Abílio. O Abílio tem uma base maior do que os 19 votos que a Paula teve para presidente da Câmara. Hoje o Abílio conta apenas com um vereador de oposição na Câmara Municipal. Então isso faz com que ele, que trouxe algumas pautas, por exemplo, quanto à questão da taxa de lixo, já pudesse ter tido oportunidade de pautar dentro da Câmara Municipal. E a Flávia ainda passa por algumas limitações. Inclusive, no início do seu mandato, uma das pautas aprovadas tinha sido um projeto do Calil. Então, assim, a gente percebe que ainda que os dois tenham o mesmo posicionamento no aspecto ideológico, a forma de administrar
carece aí de relacionamentos políticos, de concessões políticas, que eu acho que talvez aqui em Cuiabá o Abílio esteja sendo mais habilidoso para fazê-las do que a Flávia em Várzea Grande. Agora sim, Cristiane, você perfeita, você fez um balanção pra gente, assim, do que é esses 100 dias. Mas a população, ela pode cobrar? Tipo assim, por exemplo, o prefeito Abílio, principalmente, está sendo muito cobrado nas redes sociais, porque ele já é uma pessoa que ele trabalha com as redes sociais desde que ele, né, se tornou, acho que vereador, né? Se eu não tenho essa confirmação. Mas ele trabalha com as redes sociais já há muitos anos. E aí ele fica ali na rede social, inclusive o antecessor dele, o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, veio aqui e falou: Abílio, sai da rede social e vai trabalhar. É justa essa cobrança com o Abílio ou ainda realmente não dá tempo? Ele está ali no traquejo mesmo de relações. O que eu acho que acontece, né? O Abílio aprendeu a ser vereador, a ser legislativo, né? Ele fez um mandato como vereador de fiscalização, ele fez um mandato federal como deputado federal também sob fiscalização. Inclusive, eu me lembro que a primeira parte do mandato dele como deputado federal era pontuando, né, inclusive na tribuna, pautas de Cuiabá. Né? Ele que tinha já que pensar numa explicação no âmbito geral. Brasil ainda estava aqui preso a Cuiabá, pelo menos no início do mandato dele como deputado federal. Então, o que eu percebo é que a gente tem um prefeito que ainda tem características e aspectos de um vereador. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele é executivo, ele é aquele que quer fiscalizar também. Mas nós temos um poder para isso hoje, que é a Câmara Municipal de Vereadores. Ela, sim, tem essa legitimidade para fiscalização. Não que ele não tenha. Eu acho que faz parte também do processo de organização de um executivo que ele acompanhe o que está acontecendo. Mas eu acho que o Abílio poderia, eu acho que em algum momento ele vai ter que dar esse pulo do gato, que é assim, de desvencilhar desse papel do ser vereador e do ser executivo, porque são funções diferentes, né? São atribuições diferentes. E a gente percebe que ao mesmo tempo que ele é o propositor, ele está ali fazendo fiscalização dessas atividades. Mas isso é importante, ele está fiscalizando o andamento das atividades que ele mesmo propôs. Tudo bem, mas assim, tem quem o faça isso. Existe toda uma equipe dentro da prefeitura que faça isso. Então, assim, eu acho que essa transição de vereador para prefeito ainda está sendo feita. E a gente precisa do Abílio prefeito, não do Abílio vereador. Ele ocupou um papel agora de chefe do município de Cuiabá. Então, é executar. Essa fiscalização tem a Câmara para fazer e tem os profissionais da própria estrutura da prefeitura para também fazê-la. Cristiane, vamos pular a ponte? Vamos. Vamos para VG? Vamos. E olha, lá em VG nós temos aí um cenário histórico, né? Tinha aí um candidato do ex-governador, que é o Jaime Campos, o Júlio Campos, que são esses políticos aí dos anos 90, né? Esses caras marcados pela história da política mato-grossense, são caras que estão aí na política, que ainda movimentam tudo isso, são feras, são pessoas estudiosas. E aí nós vamos, a VG está com uma novata, né? Uma mulher, a Flávia, que foi subestimada, vamos falar assim, até pela própria imprensa. Eu não esperava que a Flávia fosse ganhar. Torcia, todo mundo, né? Fica ali naquela expectativa, achando que quem que vai ganhar, quem que vai levar, né? E as pesquisas também eleitorais não apontavam que a Flávia ia vencer. E aí veio a surpresa, né? A Flávia venceu o candidato Calil aí em primeiro turno, com uma votação muito expressiva. Como que você está avaliando? A gente viu o Abílio aí, está tentando ali se encaixar. A Flávia tem esse desafio de romper a história? De criar um novo A ali? Vamos lá. Acho que assim, primeiro a gente pensar, né, num estado que tem um aspecto mais conservador e que elegeu na capital e elegeu em cidades polos, né, prefeitos como em Rondonópolis,
que tem esse aspecto mais conservador, né? Prefeitos que têm um discurso de rompimento com o status quo, ou seja, com a estrutura existente. Nós tínhamos duas estruturas políticas que eram consideradas parte de uma estrutura política tradicional, né? E a Flávia vem e faz esse rompimento em Várzea Grande com um grupo político que é tido como mandatário da cidade de Várzea Grande, né? Então ela vem como uma espécie de outsider nesse processo, né? Não se entendendo, acho que ainda, o que é o ser executivo. Eu acho que é bom a gente sempre deixar importante, porque assim, não é só ganhar a eleição, é você aprender o que é ser poder executivo e o que é ser poder legislativo. E a Flávia não vinha de nenhuma dessas experiências, né? Ela vem de uma maneira crua nesse processo. Ela teve um apoio de uma figura importante, que foi o seu vice-prefeito no processo eleitoral, alguém que tem uma relação muito próxima da Câmara dos Vereadores, que é já uma relação que ela não tem com a Câmara dos Vereadores. Então, ela precisa redimensionar no primeiro momento, eu acho que a casa, sabe? Então, assim, ela recentemente teve alguns problemas, né, com o atual vice-prefeito de Várzea Grande, o que trouxe também certo desentendimento também com os vereadores, que de alguma forma tem uma sustentação maior aí com o vice-prefeito. Então eu penso que a Flávia precisa organizar de dentro para fora. Ela precisa restabelecer essa relação de confiança e política com o seu vice-prefeito e a partir daí fazer um diálogo que precisa ser urgente com a Câmara dos Vereadores. Há algumas tentativas de diálogo, né? Recentemente a gente percebeu que houve uma conversa na Câmara, a possibilidade de uma segunda conversa com os vereadores na prefeitura, né? Mas, assim, isso ainda é tudo muito limitado, né? Não direcionou ainda para uma governabilidade da Flávia. E ela depende dessa governabilidade. Ela iniciou agora esse processo de relação à concessão do DAI. Para haver essa concessão, precisa ter uma votação na Câmara dos Vereadores que se posicione favorável a isso. E essa é uma pauta sensível na Câmara dos Vereadores de Várzea Grande. Então, ela precisa de vereadores, ela precisa de uma base que seja consistente para que ela tenha governabilidade. Eu acho que, assim, diferente do Abílio, que vem garantindo governabilidade importante aqui em Cuiabá, a Flávia, ela vem não se destacando de uma maneira objetiva com relação a essa aproximação com a Câmara dos Vereadores, né? Eu acho que ela começa nesse momento fazendo concessões ao seu vice-prefeito, né? Que eu acho que, de certa forma, acalma esse conflito que teve entre os dois, mas ela precisa sinalizar melhor para essa Câmara. O presidente da Câmara, que é um líder realmente consolidado com os vereadores de Várzea Grande, ele ainda tem dificuldade de diálogo com a prefeita Flávia, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros críticos à questão da concessão do DAI assim que ela assumiu. Então, assim, eu acho que ela tem aí pela frente algumas coisas que precisam ser resolvidas no âmbito da garantia da sua governabilidade. Então, é fazer a tarefa ainda de dentro de casa, que é essa relação que precisa ser efetiva com o vice-prefeito, que a priori eu acho que com a nomeação na Secretaria da Educação, possivelmente a futura nomeação aí no DAI, na frente da presidência do DAI, né, que tenha também o aval dela, mas que também tem a participação do Zaeli, possa fazer com que ele se sinta aí amparado, ou melhor, com que ele se sinta ouvido dentro da estrutura da prefeitura. Cristiane, para a gente encerrar, eu quero uma análise sua de uma matéria que o RD News soltou essa semana a respeito
fez aqui na Câmara de Cuiabá, eu achei muito interessante, de que os 12 vereadores que estão hoje na Câmara de Cuiabá sinalizaram, né, era ali um sinalzinho de que tem intenção de sair para 2026 ou para deputado estadual ou federal. Como que você analisa isso? Você não acha, por exemplo, a Câmara de Cuiabá quase 100% renovada e inclusive são principiantes na política, alguns, né, maioria. E aí já querem sair para a política. Inclusive tem aí o nome até da Samantha Iris, né, da primeira dama, tipo, já quer sair para deputada federal. Esse é o apontamento que a reportagem mostra. A população, tipo assim, você elege um vereador, não, eu quero eleger esse vereador, que eu acredito nele. Aí do nada a pessoa vai sair para deputado? Como que fica a cara do eleitor? Pois é, porque daí quem assume é o suplente, aquele que em tese não foi o eleito, né? Mas o que acontece? Eu acho assim, muitas dessas definições, elas vão efetivamente se dar no ano que vem. Primeiro porque tem a variável da questão partidária, né? Que são as janelas partidárias com relação a possível mudança de partidos. Então, eu acho que isso é um ponto que esses atuais vereadores vão ponderar primeiro, se terão espaços em determinados partidos para que também venham a ser candidatos. A outra variável, eu acho que vai depender de como será o papel da Câmara de Cuiabá daqui para frente, né? Como que esses nomes vão se destacar. Nós tivemos na legislatura passada vereadores que se destacaram muito por ter um perfil de oposição, que eram nomes bastante viáveis na eleição para deputado estadual, mas que acabaram recuando. E talvez teriam uma votação maiúscula para deputado estadual na eleição de 2022, porque fizeram enfrentamentos. E é aquilo que a gente conversou, né? Ser telhado é mais difícil do que você ser pedra, né? Então, assim, os vereadores acabam tendo mais esse perfil de ser pedra. Então, isso dialoga mais com a sociedade. Né? Engaja mais, né? Engaja mais. Mas o que a gente está tendo agora? A gente tem vereadores que, de certa forma, não tem necessariamente, assim, fazendo grandes papéis de protagonista dentro da Câmara, né? Eu acho que por conta dessa base que o Abílio, assim, conseguiu ter essa boa articulação. A Samantha, ela traz a capilaridade do Abílio. A gente não pode se esquecer, né, que ela foi eleita como Samantha do Abílio, né? Ela provavelmente constrói agora como vereadora o seu próprio legado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela vem de toda uma força política, de uma capilaridade que veio do Abílio, né? Então eu vejo ela ali dentro da Câmara provavelmente como uma mais viável de ser candidata, né? O que inclusive eu acho que vai acabar incomodando o PL em algum momento, né? Que o PL pretende fazer um número significativo de deputados federais, mas geralmente aqueles que estão pretendem se reeleger. E a vinda da Samantha representa uma vaga talvez a menos, acreditando-se que o Abílio possa estar bem avaliado daqui até as eleições e dar, então, essa musculatura política para que ela vá para o pleito, né? Mas, assim, eu acho que esse compromisso com o mandato, ele deveria ser efetivo, né? Essas pessoas os escolheram para ser vereadores por Cuiabá, principalmente entre novatos, né? 2 anos apenas à frente da capital e você já tem esse projeto de uma organização em todo o estado. Vamos conhecer a capital primeiro, onde você vai começar a ter um maior número de votos, porque se você é de Cuiabá, é daqui que você vai precisar começar a ter a sua base eleitoral. Então, será que essa base eleitoral está consolidada aqui em Cuiabá? Né? E aí, para essa base estar consolidada aqui em Cuiabá, depende do trabalho que eles vêm fazendo nessa base. Então, assim, que é importante para eles politicamente sempre alçar voos maiores, né? Mas nós já tivemos uma renovação grande na Câmara, então eu acho que a população espera que, por parte, pelo menos dos novatos,
que esses se mantenham. Perfeito, Cristiano. Obrigado por você ter vindo aqui. Adorei. E você me mostrou outro lado que eu não tinha percebido, que é essa questão da Samantha. Eu estava realmente achando que talvez ela não conseguiria. Não consiga, não sei. Mas a sua análise é perfeita em relação ao rito do eleitor. Você analisou o eleitor aí, muito bem analisado. A gente fez uma análise do eleitor que, assim, é o eleitor que se identificou com o Abílio nesse processo eleitoral, né? Eu diria assim, eu fiz uma análise dos votos do Abílio como deputado federal e as cidades em que ele nunca passou e que ele teve voto. Será que é só por conta da atuação dele aqui na prefeitura de Cuiabá, sendo um contraponto? Eu vejo que não só, né? Até porque nem sempre essas informações de Cuiabá chegam pulverizadas nessas outras cidades. Mas o aspecto religioso, a bancada evangélica, de alguma maneira, ela é bastante presente nas articulações políticas, né? E o Abílio é fruto dessa igreja que é uma das maiores aqui, que é a Assembleia de Deus. Então, eu acho que isso talvez vai ser um aporte para a Samantha também continuar esse legado. Obrigada, viu? Obrigada a você assistir, pelo convite e sempre à disposição. Vamos assistir aí o cenário político. Vamos. Tem muita coisa ainda para acontecer. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Vocês viram aí, tá quente, hein? E nós vamos ficar de olho e trazer a Cristiane aqui depois, porque tem muita coisa pra gente analisar. Um abraço para você e segue a Cristiane nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o @ dela também para você acompanhar o trabalho dela. Até mais.